acesso direto ao Pai. Aleluia. Quando Jesus diz está consumado, não é porque a vida simplesmente se esvaiu, mas é porque o sacrifício se completou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus! Vida eterna! Ele nos concedeu. Aleluia! Bom dia, graça e paz. Está todo mundo feliz com o Senhor Jesus. Cantamos a cruz, a obra do Calvário. Cantamos a redenção. E é assim que deve ser. O redimido, o salvo por Cristo Jesus, ele tem essa vontade de cantar, de expressar o perfeito louvor, de estar colocando para fora aquilo que é a obra de Deus na vida dele. Então é assim que tem que ser. Precisamos ser esses filhos amados. Aleluia. Feche os seus olhos agora comigo. Pai querido, muito obrigado, porque estamos aqui celebrando nesta manhã, Senhor, mais uma vez, a Tua morte e a Tua ressurreição. Porque a Tua morte e a Tua ressurreição significa também a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente contigo, Senhor. Oh, Pai amado, naquela cruz nós fomos substituídos e também fomos incluídos, Pai, incluídos numa obra completa, incluídos nessa poderosa salvação. Salvação essa que cantamos, que celebramos, que compartilhamos, Senhor, e que expressamos na nossa alegria de viver a verdadeira vida nova que vem do trono da graça do Senhor. Oh, Pai amado, muito obrigado, porque tudo tem cooperado para o nosso bem, Senhor. Até mesmo aquilo que pode não parecer, mas ainda assim está cooperando para que a nossa jornada nesta terra se cumpra, Pai, conforme a Tua vontade, e cheia de alegria, Pai, e cheia, oh Pai amado, do Teu amor transbordante por nós, e amor que transborda agora de cada um de nós para todos os nossos irmãos. Oh Pai amado, muito obrigado por tanta bênção, muito obrigado por tanta alegria, e nós declaramos desfeito agora, Senhor, qualquer dificuldade, qualquer tristeza, qualquer problema que possa atrapalhar, Senhor, a continuação do livre fluir do Teu Espírito Santo no nosso meio. Oh Pai amado, qualquer fortaleza declaramos derrubada desde já, em nome de Jesus. E declaramos todo pensamento cativo ao Senhor Jesus. E declaramos a força atrativa da cruz do Calvário. Porque em Ti, Senhor, oh Pai amado, nós fomos atraídos naquela cruz. Oh Pai amado, muito obrigado por tudo. Assim oramos, assim agradecemos, assim partilhamos neste dia de Santa Ceia, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Pode se assentar agora. Aleluias. Glória a Deus. Nosso tema desta manhã tem tudo a ver com celebrar, tem tudo a ver com louvar, com adorar. O tema é bendizendo ao Senhor. Aleluias. Bendizendo ao Senhor. Parte 1, culto da manhã. Bendizendo ao Senhor. Parte 2, culto da noite. Aleluias.
Convido os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas lá no Salmo de número 103. 103, versículo 1. Aleluias. Queridos, eu tenho percebido ultimamente uma tendência no mundo sem Deus, que as pessoas estão fazendo referências o tempo inteiro a duas coisas: ao universo e à natureza. Então tudo que acontece é assim: o universo toma aí uma providência. Isto aconteceu porque é uma conspiração do universo. O universo isso, o universo aquilo. Outros, tudo que falam é a natureza. A natureza é muito bela. Olha que coisa bonita que a natureza proporcionou. Olha o milagre do nascimento de uma criança. Olha só, né? Como a natureza é sábia em todas as coisas e por isso vemos a vida nascendo. Então, as pessoas têm feito muita referência a isso. Tudo é produto do universo ou é produto de uma natureza espontânea. Vocês já perceberam isso? Tem aumentado isso. Porque antes, mesmo quando as pessoas falavam de universo ou de natureza, elas faziam uma relação, nem que fosse, né, indireta, com a existência de um Deus pessoal. E eu percebo que as coisas têm acontecido de maneira a distanciar essa ideia das pessoas. No sentido de que, na verdade, no fundo, não existe um Deus pessoal. Não existe um Deus com o qual você se relaciona diretamente. Não existe um Deus criador e sustentador do universo. O que tem é o universo. Algo genérico. Algo que você não encontra um sentido maior a não ser que tudo se formou espontaneamente. Ora, como é que espontaneamente iria se formar coisas tão incríveis do próprio universo? Do próprio universo. Como espontaneamente poderíamos ter uma natureza na qual tudo se liga de uma maneira incrível, de forma a produzir vida, de forma a produzir tantas manifestações diferentes, aonde é possível realmente não só sobreviver, mas viver. Que sobreviver é pouco, tem que viver. Amém, Jesus? Então, nós temos visto esta tendência. Eu tenho percebido muito isso nos meios de comunicação. Chego a ouvir, né? Você vai assistir alguma coisa, presta atenção como o pessoal o tempo todo está falando de universo e de natureza. A natureza é sábia, né? Como se não houvesse nenhuma vinculação com um Deus verdadeiro. O universo realmente faz as coisas da maneira certa. Como assim o universo, como algo solto, faz tudo de maneira certa? Como assim? Então eu percebo que há uma tendência de não reconhecer que existe um Deus pessoal. E quando a pessoa acredita que possa haver uma manifestação mais pessoal, ela vai para o outro extremo e crê, na verdade, em muitos deuses. Então, ou ela não faz ligação nenhuma, ou ela liga tudo, né, com muitas manifestações diferentes, muitos deuses e muitas coisas sobrenaturais que vão acontecendo, e aí ela aceita ou acredita. Mas eu quero dizer nesta manhã, queridos, nós não podemos abrir mão, nem um ponto sequer, de que o nosso Deus é um Deus pessoal.
é um Deus que se auto-revelou a nós. É um Deus que quer a cada dia revelar a sua palavra, o seu projeto, o seu propósito a nós. Revela isso aos nossos corações pelo Espírito Santo que é nos proporcionado, que nos é derramado, e nós não podemos abrir mão disso, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento, é Deus de experiência real e direta, é Deus que produz diferença na vida, é o Deus criador de todo o universo e de todos os céus e a terra, é o Deus que está por trás de toda a natureza. Então, se a natureza é linda, é maravilhosa, é bela, é porque ela tem por trás um criador e um sustentador, aleluia. E é nisso que nós nos baseamos. Então, para nós, Deus não está indistintamente nas coisas e não vemos um Deus pessoal. Porque tem gente que diz, eu creio em Deus sim. Ah, é? Isso, para mim, Deus está na natureza, ou é a natureza. Não, é muito além disso. Deus é o criador e sustentador da natureza, e eu consigo enxergar Deus, sim, em cada manifestação da natureza, em cada manifestação dos céus e da terra e do universo. Aí sim, eu consigo enxergar Deus, tanto por fora quanto por dentro. Aí sim, mas é um Deus que está por trás, é um Deus pessoal. Então, não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Então, esse Deus, objeto do nosso louvor e da nossa adoração, este Deus, nós vamos então bendizer. A gente não fala bendito seja Deus? Bendito, bendizer. A palavra já está dizendo, né? Dizer bem, falar bem, expressar bem, entender qual é o sumo bem. O sumo bem é o Senhor nosso Deus. Aquele que criou é aquele que sustentou. Tem gente que crê que Deus até criou, mas acha que Deus não sustenta mais. Ele criou todas as coisas, mas não sustenta mais. Ele deixou já tudo certo, e aí ele se retira do plano da criação e deixa que a criação então siga o seu rumo com as leis naturais que ele próprio criou. Então existem muitos que pensam assim. Então por isso que Deus não toma nenhuma providência face às tragédias do mundo. Não, Deus não toma providência porque Ele criou todas as coisas e deixou aí o restante por conta do homem. Isso também é outra mentira. Deus não perdeu o controle de nada. O que acontece é que Ele permitiu ao homem escolher entre bendizer ao seu nome ou maldizer o seu nome. Porque aquele que não bendiz, que não quer saber de nada, vai se distanciar, não vai crer, não vai experimentar, e aí deixa de tirar proveito de tudo aquilo que é o verdadeiro projeto de Deus. E os salmos são riquíssimos para nos ensinar a bendizer ao Senhor, não é verdade? Os salmos, o inário dos antigos judeus, eles são muito ricos de conteúdo. Conteúdo não só de louvor e de adoração, tá? Mas também são ricos de ensinamentos práticos para a nossa vida do dia a dia. E eu tenho lembranças muito profundas na minha vida com relação a salmos. Com relação a salmos lidos, meditados e também salmos cantados. Né? Porque grande parte dos salmos foi musicada, não é verdade? Então a gente lembra de muitos cânticos que são dos salmos ou tirados dos salmos, do saltério, como diziam, né, os antigos judeus. Então eu tenho recordações maravilhosas em relação a isso. E até hoje
gosto, né, de cantar esses salmos. E o 103 começa dizendo assim: bendiga, ou em outra tradução, bendize, né, ao Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. E aqui está: e todo o meu ser, bendiga ao seu santo nome. Então, primeira coisa, bendizer. Temos que elogiar o Senhor. Temos que elogiar o Senhor por aquilo que Ele é. Temos que elogiar o Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará. Temos que elogiar o Senhor pelo seu caráter. O caráter de Deus é imutável. Tá? Nós oscilamos, né? Muitas vezes nós somos mutáveis. A gente muda, né, de uma situação para outra assim rapidinho, não é verdade? Então nós, né, temos às vezes uma variação assim incrível. Mas Deus não é assim. Deus, Ele é, no seu caráter e nas suas manifestações, Ele é imutável. O que pode mudar são as coisas que Deus deixou, né, ao livre-arbítrio do ser humano. Então isso pode ser alterado, de acordo com aquilo que você decidir, de acordo com aquilo que você pedir ao Senhor, através de oração. Então isso pode ter alteração. Isso pode ser mudado, alavancado, diminuído, corrigido, seja o que for. Mas o caráter de Deus e os seus atributos não. O caráter de Deus e os seus atributos são imutáveis. Então repete comigo: o caráter de Deus e os seus atributos são imutáveis. Aleluia, tá? Então, queridos, diz o Salmo que tudo que há em nós deve bendizer ao Senhor. E como é que eu interpreto esse tudo? O que quer dizer tudo? Tudo, completo, integral, todas as áreas. As pessoas gostam de dizer, né, que é tudo, mas não é bem assim. É tudo porque é em todas as coisas. Mas a palavra quer dizer isso mesmo, né? É completo, é integral, é abrangente. Todos os atos da minha vida devem bendizer ao Senhor. Tudo que há em mim deve falar bem de Deus. Todo o meu pensamento deve ser um pensamento que me leva para mais perto de Deus. E todas as minhas atitudes também devem me levar para mais perto de Deus. Então, quando eu faço da maneira correta, eu estou bendizendo ao Senhor. Então não é só dizendo, bendito seja o nome do Senhor. E daqui a pouco, né, eu cometo, né, uma transgressão terrível. E mostro, né, o quanto eu não estou bendizendo ao Senhor. Então nós devemos estar sempre avaliando, né? A minha vida está espelhando isso? Ou eu só estou declarando? Porque a gente pode declarar tudo como uma ladainha, não é verdade? Podemos declarar a Bíblia inteira como se fosse uma ladainha, né? Algo só para ficar repetindo como amuleto mágico. Mas a palavra de Deus não é um amuleto mágico. Ela é para ser declarada e confessada, mas experienciada. Tem que ser vivida de tal maneira que todos vejam que a minha vida bendiz ao Senhor. Uma vida que bendiz ao Senhor é uma vida que condiz com a realidade da palavra de Deus. Então, é a minha atitude o tempo todo, em todos os lugares. Então, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos pegar um versículo aqui que vai sustentar Salmo 103:1. Vamos ler lá, 1 Coríntios 10:31. Depois nós voltamos ao Salmo 103. 1 Coríntios 10:31. Bastante conhecido, mas um texto que precisa ser repisado, repetido constantemente.
Diz a Escritura, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você vai trabalhar? Faça o seu trabalho para a glória de Deus, em primeiro lugar. Ai, pastor, mas é que o senhor não sabe como é duro o meu trabalho. Mas a Escritura diz, né, com o suor do teu rosto comerás, não fala? Porque a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, né, o trabalho que era levinho passou a ser penoso. Então, nós ainda não nos livramos disso. Por quê? Porque ainda não ocorreu a redenção do corpo. A redenção do corpo vai ocorrer também. Mas ainda não ocorreu. Então, houve a perda desse aspecto da criação, né, lá no Éden. Então, enquanto isso não acontece, eu preciso o quê? Da graça de Deus em mim, para que eu possa realizar da melhor maneira possível o trabalho que eu tenho em mãos. Amém? Então, você vai ter que declarar que o seu trabalho é uma bênção. Mesmo que ele seja cansativo. Fala aí, o meu trabalho é uma bênção. Glória a Deus. Tá? Ai, pastor, mas só tá duro. Não, o meu trabalho é uma bênção. E eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Vou realizar o meu trabalho para a glória de Deus, não para os homens verem. Quando eu faço para Deus, o meu testemunho diante dos homens, ele será um testemunho bom. Ele vai fazer bem aos homens e vai já testificar que existe realmente um grande Deus. Então devemos fazer tudo para a glória de Deus em primeiro lugar. Não para agradar homens, mas para agradar a Deus. E agradando a Deus, já vamos estar preenchendo todos os requisitos para que todos vejam e percebam uma diferença. Essa pessoa tem uma diferença aqui, não sei explicar. Essa pessoa é gostoso conversar com ela. Essa pessoa aqui tem alguma coisa. Alguns falam assim, essa pessoa tem uma luz diferente, não falam, né? Tem alguma coisa aqui que não sei explicar. Tem alguma coisa aqui diferente. E o que é esta coisa diferente? Esta coisa diferente é a vida de Deus que foi derramada em nossos corações. Que nos mudou, que nos conduziu e está nos conduzindo. E nos conduz nesse universo e nesta natureza, criados. Então vamos falar assim, o Deus do universo, aleluia. O Deus que criou todas as coisas, o milagre da vida que está acontecendo, porque tem um Deus por trás, tanto por dentro quanto por fora. Né? Há um Deus cuidando de tudo. Não simplesmente achando que Deus é sinônimo de natureza, porque Deus vai muito além disso, mas Ele é o Criador e o sustentador de toda a natureza. Amém, Jesus? Tem leis científicas na natureza? Tem leis científicas, mas como pode ter lei se não foi estabelecido por alguém? Já pararam para pensar nisso? Como vai ter uma lei que dá certo, que acontece certinho e ela surgiu de maneira espontânea? Como é que vai surgir espontaneamente uma lei que vai se repetir e quando você repetir certos fenômenos físicos, químicos ou biológicos, né, vai tudo acontecer daquele jeito previsto? Se ninguém colocou isso de cima, como é que vai acontecer só espontaneamente? Já pararam para pensar isso? A loucura de você negar? Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Lembra do texto? Ele fala, não a Deus, ele é insensato. Porque os que são sensatos vão reconhecer. E os cientistas sensatos reconhecem que existe. A boa parte é ateu, né, pastor, e tudo mais, mas tem os que reconhecem. E até tem muitos que às vezes nem querem reconhecer, mas acabam reconhecendo. Como é que o senhor explica isso aqui, doutor, né?
Como é que o senhor explica aquilo que o senhor chama de remissão espontânea desse problema aqui, né? Uma remissão espontânea. Como é que o senhor explica aqui? Não é um milagre, não? Né? Então, às vezes, o médico é questionado. Aí o médico, às vezes, não quer falar, é um milagre, mas ele fala, eu acho que nessa hipótese aqui, eu acho até que é um milagre, sim. Ele, às vezes, não quer reconhecer, mas acaba, né? Acaba tendo que reconhecer. Mas tem aqueles que hoje já reconhecem expressamente. Tá? E eu acho até que tem aumentado, viu, o número daqueles que têm reconhecido. Viu? Tenho percebido, né? Já escuto hoje, né? Muitos cientistas, muitos médicos e profissionais da ciência em geral, reconhecendo, né? Que existe um Deus por trás. Né? Ainda essa semana eu estava ouvindo um médico fazer uma palestra, né? E esse médico, então, depois eu vi ele colocar o nome de Deus na coisa. Né? E aquilo me alegrou muito o coração. Né? Ele falava sobre o envelhecimento, né? E ele colocou Deus na história. Né? Então, uma frase dele ali, eu falei, ai, que bom, olha, né? Já vi que ele, né? Não duvida. Não é daqueles que falam não há Deus. Mas nós somos daqueles que falam que há um Deus que realmente nos alcançou, um Deus que se auto-revelou a cada um de nós. Então, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. É a mesma coisa que dizer, bendize ao Senhor a minha alma, né? Em todas as coisas, ok? Falado aqui com outra linguagem, né? Com outra maneira de ser, mas é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, né? É a mesma doutrina da palavra de Deus. Vamos voltar no 103 então? Verso 2. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então você pode usar aí bênçãos ou benefícios, porque a bênção é um benefício para você. Então diz para você não se esquecer de nenhum só dos benefícios. O que quer dizer isso? Tem duas coisas que a gente extrai daqui. Duas palavrinhas. Testemunho e gratidão. Quando eu não esqueço as coisas tremendas que Deus fez e faz na minha vida, e me lembro delas e as coloco de maneira explícita para que todos ouçam, quando eu faço isso, eu estou testemunhando daquilo que Deus tem sido para mim, daquilo que o meu Deus pessoal tem sido para mim. Então é um momento de testemunho. E ao mesmo tempo também é um momento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então quando eu não esqueço dos benefícios, eu tenho testemunho sendo contado e eu tenho gratidão sendo expressa através da minha vida. Amém, irmãos? Então fala comigo, testemunho, gratidão. De novo, testemunho e gratidão. Então você testemunha o que Deus tem feito e agradece. E uma coisa que precisa voltar a ficar em voga. O antigo judeu fazia isso, os cristãos sempre fizeram isso, e a gente vê hoje uma dificuldade muito grande para isso acontecer, vocês já vão entender. Precisamos nos reunir em família. Família aqui que eu digo, a sua casa, o seu lar, tá? O seu núcleo familiar. Precisamos nos reunir e contar aquilo que Deus tem feito por nós e pela nossa família e pela nossa casa. Precisa sentar, contar, testemunhar, mostrar às gerações, filhos, depois netos também. Amém, Jesus?
e tem que mostrar aquilo que tem sido realmente a obra do Senhor. Tem que falar, tem que demonstrar, tem que relembrar, tem que aproveitar os momentos. E a gente vê que isso está acontecendo muito pouco atualmente. Mesmo nas famílias chamadas cristãs, tem acontecido muito pouco. O dia a dia é complicado, né? A agenda é complicada. E é mesmo, não é verdade? O dia a dia é complicado? É. A agenda é complicada? Os horários são complicados? Sim ou não? Né? Não fica com medo de responder, não. Né? Parece que tudo fica complicado e atrapalha, né? Você fala, eu queria fazer assim, mas parece que não dá. Finalmente hoje vai dar. Só no finalmente. Né? Não é para ser assim. É para ser algo mais natural, mais constante, mais fácil. Mas o sistema desse mundo acontece de forma a tentar evitar isso, tá bom? Tentar atrapalhar que você tenha uma vida realmente familiar na qual você possa estar fazendo isso. Testemunho e gratidão a partir da sua casa. Porque quando você tem testemunho e gratidão a partir da sua casa, tudo o mais que você fizer vai ser tremendamente abençoado e carregado do amor de Deus. Vai fazer muita diferença. E aí quando você vai participar de qualquer atividade concernente ao reino de Deus, você já chega com tudo. Porque a sua vida é uma vida de testemunho e é uma vida de gratidão. E eu me preocupo muito com isso hoje, porque eu vejo que as pessoas estão se reunindo pouco para isso. Estão dedicando pouco tempo à oração. Estão dedicando pouco tempo para essa exaltação do verdadeiro Deus, não se esquecendo das suas bênçãos. E estão gastando muito tempo e muita energia para reclamar ou se queixar daquilo que não está dando certo, daquilo que está difícil, daquilo que está complicado. Isso que eu estou falando aqui, tá? Se dirige a todos nós. Amém, Jesus? Tá? Isso aqui é para a nossa meditação. Todos nós. Isso é para todos nós. Tá? Então, temos que avaliar essa questão. Temos que avaliar essa questão. Quanto tempo você gasta agradecido ao Senhor e mostrando isso? Agora, quanto tempo você gasta se queixando de que as coisas, né, não estão indo tão bem, ou que as coisas não estão tão boas quanto poderiam estar? De fato, sempre poderia estar melhor. Mas elas vão estar melhor na medida em que eu também bendizer mais ao Senhor com a minha vida. E não me esquecer dos benefícios do Senhor. Amém, Jesus? Tá? Então, a oração em família é importante. O sentar e se reunir é importante. Aqueles que têm seus filhos pequenos, né? Vocês têm que começar logo, se não começaram já, né? A fazer isso, né? Sentar com os filhos e tal. Mas eles são pequenos, eles não param quietos. Não param quietos mesmo. Tá bom? Deixa eu falar para vocês aqui, tá? Eu como pai, né? Não param quietos mesmo. Então na minha casa a gente tinha um horário que a gente chamava de a hora especial. Tá? Era a hora especial. Era a hora do pai chamar esposa e filhas, né? E vamos, né, compartilhar as coisas de Deus e vamos orar. E vamos cantar e vamos ter um momento aqui em família. Era a hora especial que nós fazíamos. Aí você pensa que, nossa, pastor, era tudo certinho, né? Tudo bonitinho e tal. Não, era tudo difícil. Até conseguir a atenção de todas ao mesmo tempo, era complicado. E aí uma estava prestando atenção, as outras duas já estavam distraídas. Tá? Aí aquela que estava prestando atenção parava de prestar atenção. Entendeu? Aí a outra que estava distraída começava a prestar e a outra também não. Aí daqui a pouco, né? Então, olha, era difícil. Tá? Porque é assim mesmo que é. Tá? Então não pensa que vai ser tudo, né? Ai,
perfeito, pronto e acabado, né? Não vai ser não. Vai ser debaixo de dificuldade. Vai ser com dificuldade para ter atenção, tá? Tem hora que você não vai conseguir falar direito, tá? Vai ser assim mesmo. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Prossiga. Prossiga. Realize. Faça. Você vai ver os benefícios disso na sequência. E chegou um momento até que quando a gente não falava nada a respeito do que ia fazer naquele dia, aí nós éramos perguntados, hoje nós vamos ter a hora especial? Vai ter a hora especial hoje, pai? Então a gente era até, né, indagado, né, se ia ter ou não, porque aquilo já fazia parte, né, do nosso dia a dia. Então, queridos, essas coisas precisam voltar. É lógico que cada um vai procurar a sua melhor maneira de fazer, não é? Cada situação é uma, né? Cada situação é uma. Tem várias maneiras pelas quais você pode fazer isso, não é verdade? Não tem uma lei dizendo que tem que ser assim, tem que não ser desse jeito, é daquele jeito, não é daquele jeito. Não é isso. Mas eu conseguir, né? Vamos sentar, vamos exaltar o Senhor, vamos falar dos seus benefícios, tá? Vamos falar dos seus benefícios. Vamos falar das coisas de Deus. A minha esposa pedia para as minhas filhas, né, escreverem versículo bíblico, né? Na agenda, né? Escreve versículos aí, porque aí elas iam escrevendo todo dia alguma coisa, não é? E aquilo vai, né, entrando, aquilo vai fazendo parte, né? Você vai se acostumando com as escrituras. Então você tem maneiras e maneiras de fazer, mas é preciso fazer. É preciso fazer. Ah, meu filho não gosta de orar, pastor. Você gosta? Ele vê você orando? Ele participa de oração com você? Ele sabe que você ora? Ele vê você orando? Você ora com ele? Vocês estão entendendo? Então tem gente que reclama. Meu filho não quer saber de orar, nunca gosta de orar. Mas precisa ver como é que está a sua vida de oração primeiro. Tá? Precisa ver você. E você gosta? E você ora? E você faz? Eu faço, pastor. Quando? Na igreja, quando eu venho no culto. Mas aí é muito pouco. Não é verdade? É muito pouco. Então, a gente encara muitos cultos, sabe como? Eu vou até a casa do Senhor para me reabastecer espiritualmente. É ou não é? Tem muito isso dentro de nós. Eu vou lá para ter renovação. E tudo bem, você tem renovação, você tem reabastecimento, isso ocorre. Mas a gente deve vir muito mais, né, para o quê? Celebrar o que Deus já tem feito nos demais dias e horários. Celebrar que eu tenho uma vida de oração e eu chego aqui, aí eu oro no coletivo, aí é incrível o resultado da oração nesse coletivo. Por quê? Porque é cheio de pessoas que estão cheias da presença de Deus. Ah, mas eu não vou me encher da presença de Deus no culto? Vai! Mas só que você não pode vir só por conta disso. A gente tem que sempre ter um além, né? Eu venho para prestar um culto ao Senhor. Amém, Jesus? Tá? Tem gente que já nem fala a palavra culto, né? Ela só fala assim, vou para a igreja, não é? Mas ela já nem fala, vou para a igreja para, né, prestar um culto ao Senhor, né? Ela já nem usa esse termo. Às vezes os filhos nem sabem, né, o que quer dizer a palavra culto. Porque nem se usa quase mais a palavra culto. Vai ter um culto, tá? Não, né? Vou lá na igreja. Qual é o horário lá da igreja? Tá o horário, tem de manhã, tem à noite, né? Ah, então vamos. Mas se esquece às vezes que é culto. No culto eu faço o quê? O que eu faço num culto? Cultuo. Como é que eu cultuo? Louvando, adorando, agradecendo, celebrando. Amém, Jesus? Tá? E as outras coisas, pastor? Todas as outras coisas são acrescentadas. Aleluia. Tá? Mas não é só na hora que eu venho, né? Não é só na hora que eu venho. Então é gostoso quando eu já chego, né? Já chego feliz. Já chego celebrando. Já chego querendo buscar junto com o outro, né?
Porque eu vou agradecer a Deus. Então eu vou bendizer ao nome do Senhor em todas as coisas. Glória a Deus por isso. E versículo 3, nós vamos até aí, aqui no horário da manhã. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. E aqui está doenças, ok? Eu gosto mais dessa versão. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Né? Eu gosto mais dessa versão. Né? Então, o que quer dizer isso? Primeiro, ele perdoa. Pisei na bola, pastor. E agora? Deus te perdoa. Mas você precisa experimentar arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa de verdadeiro arrependimento. Você não pode ter o Senhor pecado conduzindo a tua vida. Você tem que ter o Senhor Jesus conduzindo a tua vida. Então, quando a Escritura fala que Ele perdoa, Ele de fato perdoa. Dos seus pecados não me lembrarei jamais. Só que isso só acontece se tiver um arrependimento verdadeiro. Uma entrega verdadeira. Uma experiência verdadeira. Então nós não abrimos mão disso. Não abrimos mão de proclamar isso. Porque não queremos que as pessoas tenham ilusões. Achando que tudo está resolvido e que ela não tem mais que fazer nada a não ser cumprir algumas obrigações religiosas. Esse é o grande problema. Tem muita gente cumprindo obrigação religiosa no mundo. Mas tem pouca gente vivendo realmente a vida de Deus. E sendo agradecido por todas as coisas. E realmente tendo experimentado o verdadeiro perdão de Deus. Você já experimentou o verdadeiro perdão de Deus? Você crê que você em Cristo Jesus foi perdoado? Você experimentou o verdadeiro arrependimento? Ah, mas eu nasci na igreja. Não deu para perceber muito claramente isso. Não, mas mesmo nascendo na igreja, você vai ter um momento em que você vai ter, né, a convicção da sua experiência real com o Senhor. Amém, Jesus? Tá, quem aqui nasceu na igreja aqui, já desde pequeno? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, né? Pouca gente, né? A maioria foi depois. Mas vejam que, mesmo nascendo já, como se dizia antigamente, nasci em berço evangélico. Era assim ou não era? Nasci em berço evangélico. Mesmo nascendo em berço evangélico, tá? Mas tem que ter experiência com Deus. Porque se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Nem vê e nem entra, ok? Não vê e não entra. Então precisa disso. Tá? Deus tem filhos. Deus não tem neto ou bisneto, tá? A gente tem, né? Tem filho, neto. Agora, Deus não tem neto e bisneto, tá? Deus só tem filhos. Só filho, ok? E Jesus é o primogênito da nova criação. E nós não somos aqueles que seguem, né, na sequência de uma nova geração. Uma geração de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então, Ele é quem vai perdoar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Mas precisa de experimentar o arrependimento verdadeiro. E Ele cura todas as nossas doenças e enfermidades. A grande maioria é provocada por problemas emocionais. E haja problema emocional nos dias de hoje, é ou não é? Quanto problema emocional. E se a gente faz uma análise mais profunda, a gente vai descobrir que tem problema emocional com todo mundo. Todo mundo tem algum tipo de questão emocional que precisa ser resolvida, tem algum problema emocional que precisa, né, ser resolvido. Quando alguém fala, eu não tenho mais nenhum problema, e aí é problema. Porque aí como é que ela vai receber a provisão de Deus se ela acha que ela não tem problema nenhum? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você está entendendo, diga, estou entendendo.
Como é que eu vou receber alguma coisa de Deus se eu acho que eu não preciso? Os sãos não precisam de médico nem de remédio, ok? Não precisa, porque está são. Mas quando eu reconheço que eu preciso, aí tem como eu me abrir para que o Senhor trabalhe na minha vida, né? E me traga a cura. Como está dizendo o texto aqui. O texto fala em cura. Né? A palavra de Deus fala em cura. Então, eu preciso, eu reconheço, então Deus vai trabalhar na minha vida. Então, essa questão emocional hoje está cada dia mais complicada. Vocês têm percebido isso? Cada dia está pior. Cada dia está mais complicado. Mais complicado. Então nós precisamos mais da graça do Senhor. Precisamos mais experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos bendizer ao Senhor em todos os atos da nossa vida. Sermos agradecidos por tudo. Ter testemunho e gratidão. Fazer isso a partir da nossa casa, da nossa família. E ter a certeza que o Senhor está trabalhando conosco. Com o pecado, Deus trata assim. Ele muda o nosso caráter. Ele tira aquilo que o mundo chama de mau caráter, né? Ele tira o mau caráter. Ele substitui o caráter. Agora, com relação às nossas outras questões, Ele vai nos dar a cura, a moderação, o equilíbrio em tudo. Ele vai completar tudo aquilo que falta em nossas vidas. E vai nos dar a cura. Você quer a cura? Ou você quer só cuidados paliativos? Já ouviu falar em cuidados paliativos? Não tem mais jeito aqui, o senhor vai ter esse problema o resto da vida. O senhor vai morrer com isso. Mas o senhor pode ter uma boa qualidade de vida. Então vamos para os cuidados paliativos. Ou seja, não vai curar, vai só dar melhor qualidade de vida. Conhecem essa expressão? Cuidados paliativos, ok? Mas para o pecado não tem cuidado paliativo. Tem tratamento de choque. Tratamento de choque é a cruz do Calvário. Cruz na situação. Arrependimento verdadeiro. Abandonar o pecado. Arrancar o pecado. João Batista declarou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira ou não tira? Tira. Porque a Escritura fala que tira. Tem gente que fala, não tira. Não, mas tira sim, quando há arrependimento verdadeiro. Mas se mesmo depois eu pecar, pastor, se porém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é o próprio Senhor Jesus. Mas não é por isso que você vai ter a desculpa de viver pecando. Certo? Porque agora você tem, né, um outro rumo na sua vida. Você tem uma outra natureza que conduz a sua vida. Amém, Jesus? Tá? Então não usa como desculpa, tá? As pessoas gostam muito de usar como desculpa, né? Ah, mas por que você nunca expressa a vida de Deus? Ah, é porque nós somos pecadores mesmo, né? Por isso que a gente não expressa. Não, não expressa porque não experimentou Jesus na sua vida. Porque se experimentar, vai expressar. E a cada dia vai ser o quê? Aperfeiçoado. E vai obtendo a cura daquilo que tem como problemas. Problemas emocionais. Problemas familiares. Problemas relacionais. Seja que problema for, não importa. Mas o tratamento definitivo será dado pelo Senhor, espiritualmente falando. E nós vamos ter as respostas que nós tanto precisamos. Mas é buscando nele. E é declarando as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém, Jesus? Tem maravilha na sua vida? Se tem, fala. Tem maravilha, sim. Então conta aí para alguém que está na sua frente ou atrás de você. Não do lado. Alguém que está na sua frente ou atrás, assim. Procura alguém aí e conta uma maravilha. Conta uma maravilha para ela aí. Agora. Faz isso agora. Em nome de Jesus. Vai contar uma maravilha agora. Pode contar. Pega alguém que está atrás ou na frente.
Do lado agora não vale. Pega alguém. Conta aí para ela uma maravilha. Aleluia. Isso aí. Isso aí. Conta, maravilha. Conta maravilha aí, né? Isso mesmo. Não é gostoso fazer isso? Não é gostoso? O inimigo tenta atrapalhar isso, tá? Para você não falar nada disso, pelo contrário, só reclamar. Ai, mas tudo é problema, essa pessoa é problema, de novo problema com isso, outra vez problema, né? É. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações todas. E em tudo ver que a glória do Senhor está presente e continua presente. E Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Amém, Jesus? Glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos bendizer o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Fique em pé comigo agora. Fique em pé comigo agora. E vai glorificando mais a Deus. Isso aí. Vai glorificando. Isso é gostoso demais. Vai glorificando. É isso aí. Aleluia. Agora você vai fechar os seus olhos e você vai glorificar o Senhor. Você vai declarar essa palavra para a tua vida. Vai bendizer o nome do Senhor. E vai falar para o Senhor, eu quero bendizer a Ti em tudo na minha vida. Eu quero ter esse testemunho. Eu quero ter essa gratidão, Senhor. Eu quero ter a certeza do Teu perdão e a certeza da Tua cura. É isso que eu quero fazer agora, Pai, em nome de Jesus. Vai fazendo isso agora. Faz isso agora. Em voz alta. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz, celebrando, agradecendo. Faz isso agora em nome de Jesus. Faz isso agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor por todas as coisas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Pai querido. Mais forte. Mais forte. Declara com mais força. Põe para fora. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.